Se tem uma coisa que tá tirando o sono do Lula e do Alexandre de Moraes é o tal do Donald Trump e o Elon Musk. E eles mandaram um recadinho bem interessante pro governo brasileiro, hoje, né? Na verdade, acabou de acontecer. E a esquerda, desesperada, começou a montar uma armadilha pro Bolsonaro, pra direita, e começaram a trazer outras pautas aí que tá enganando o povo de uma forma que tem até gente de direita caindo. Eu tô aqui pra alertar vocês nesse vídeo de hoje. Pois bem, gente, não bastou o Donald Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, ganhar o Senado, ganhar a Câmara de Deputados e 3 indicações para a Suprema Corte, que hoje ele resolveu nomear Elon Musk, isso mesmo, Elon Musk, como um dos ministros do seu governo. Imagina você ter um país onde Elon Musk é ministro de governo, né? Enquanto aqui no Brasil, Silvio Almeida, taradão, corrupto, Marina, Deus me livre. Só que dá uma olhada no desespero do pessoal da Globo anunciando a entrada do Elon Musk, e não foi o maior desespero. Teve um outro nome que gerou mais desespero ainda, que eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes, essas horas, tá em cima de um vaso, sabe? Tentando evacuar todo o medo que ele tem, que ele tá sentindo, por causa dessa nomeação. Mas primeiro, olha o desespero da Globo. Presta atenção nesse vídeo aqui. É uma invenção do Donald Trump e do Elon Musk, né? Foi ideia dele. Foi o anúncio de mais impacto hoje, esse do bilionário Elon Musk, para dirigir esse novo departamento, que é como chamam os ministérios aqui, né? O Departamento de Eficiência Governamental. Musk vai dividir essa tarefa com o empresário Vivek Ramaswamy, que foi pré-candidato a presidente pelos republicanos e depois se tornou um ardoroso trumpista. Segundo Trump, os dois vão ajudar a desmantelar a burocracia do governo, reduzir o excesso de regulamentação, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais. O que vem aí é uma demissão em massa de funcionários públicos, né? No primeiro governo, em 2016, Trump escolheu para a equipe dele figuras estabelecidas do Partido Republicano e das Forças Armadas, mas que acabaram resistindo às ordens dele. Dessa vez, todos os nomes indicados têm uma coisa em comum: fidelidade absoluta a Donald Trump. O senador Marco Rubio, da Flórida, é dado como certo como secretário de Estado, mas esse ainda não foi anunciado. Com Rubio à frente, a diplomacia americana deverá focar muito mais que antes na América Latina. O Rubio é um ardente opositor de Cuba, Nicarágua e Venezuela, e um frequente crítico do presidente Lula. Vai cuidar também da política externa o futuro conselheiro de Segurança Nacional. Vai ser o atual deputado da Flórida. Vocês perceberam aqui a dinâmica? Eu tenho muita coisa para tratar desse vídeo aqui. O primeiro é o seguinte, prestem muita atenção. Trump nomeou Elon Musk para cuidar da desburocratização e da desregulamentação. Guardem isso que eu estou falando, porque é importante, porque eu vou mostrar aqui no final do vídeo. E também está nomeando opositores drásticos do Lula. E uma coisa que o Bolsonaro vai ter que fazer quando ele voltar em 2026 é isso. Em vez de ficar botando governabilidade, é botar gente da extrema confiança dele. Além disso, eleger deputados estaduais e federais e senadores da equipe dele. Inclusive, meu nome está à disposição. Já vou avisando o pessoal do Rio Grande do Sul que é muito provável que eu concorra a deputado federal ou estadual aqui pelo Rio Grande do Sul. Então já vão se preparando, você que gosta, deixa aqui nos comentários. Rony, tô contigo. Rony, pode contar comigo, que eu vou me preparar para isso também, depois de ter sido um dos mais votados a vereador aqui na minha cidade, um dos mais votados da história, né? Mas vocês percebem que eles vão trabalhar com desregulamentação e o Trump tá botando gente que é fiel a ele, que vai trabalhar para ele. E uma dessas pessoas é um dos seus estrategistas de campanha. Só que é um cara que o Moraes prendeu aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Presta atenção nesse vídeo aqui. Olha só aonde chega o nível de autoritarismo de um cara aqui no Brasil e aonde ele não mede as consequências das cagadas, desculpa a palavra, que ele faz e as consequências que vai ter agora. Olha só essa parte aqui. Jason Miller, o braço direito de Donald Trump. Quando retomar a presidência dos Estados Unidos em 2025, Trump deve nomear Jason Miller para um cargo na Casa Branca. Um empresário e estrategista político americano. Ele tem 49 anos, nasceu em Seattle e, ao longo da carreira, trabalhou para eleger políticos conservadores nos Estados Unidos. Em 2016, sua empresa de consultoria foi uma das responsáveis pelos comerciais da campanha de Trump na vitória contra Hillary Clinton.
Em 2021, Miller foi detido no aeroporto de Brasília sob ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante uma viagem ao Brasil. E logo depois foi liberado para voltar aos Estados Unidos. Durante as eleições municipais em São Paulo, Trump foi arrastado para o debate quando Pablo Marçal disse ter recebido uma carta do republicano por conta da cadeirada que levou de Datena. Coube a Jason Miller desmentir o caso. Ele também é o criador da rede social Getter, muito usada por políticos conservadores. E já ocupou também o cargo de CEO da rede até fevereiro de 2023, quando se uniu oficialmente à equipe de pré-campanha de Trump para as eleições deste ano. Gente, tem um cara que tá cagando mole agora, é o tal do Alexandre de Moraes. Cara, esses caras, eles não medem. E outra, tu viu que ela citou o Pablo Marçal, né? Que cara mentiroso esse Pablo Marçal, gente. Sério, ele enganou muita gente. Continua enganando, infelizmente. Vocês viram, né? Foi o responsável por desmentir o Pablo Marçal quando ele disse que o Trump mandou uma carta pra ele, que era falsa, né? E é um cara que tá se colocando ali, inclusive, pra atrapalhar a direita, né? O tal do Pablo Marçal, que quer ser candidato a presidente, tá indo pro União Brasil, veja bem, partido da base do Lula, pra tentar ser candidato ali. Mas voltando à questão anterior, o cara simplesmente odeia o Alexandre de Moraes. O cara mandou prender o americano aqui, deteu o cara e mandou de volta para os Estados Unidos. E é um aliado, vocês viram pelas fotos, um aliado de primeira mão do presidente Bolsonaro. E dentro dessas questões, é óbvio que o Lula está pensando em recuperar um pouco da sua credibilidade, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas ao mesmo tempo eles começam a minar a direita, criando nomes como o próprio Pablo Marçal, ou fazendo perguntas de quem pode ser ou não o candidato do Bolsonaro, porque ele está inelegível. Aí perguntaram isso pro Bolsonaro ontem, e dá uma olhadinha na resposta do Mito. Olha só. Presidente, muito se especula aí nos bastidores da política que caso o senhor não consiga reverter a inelegibilidade, o Flávio Bolsonaro seria o seu sucessor, seu filho. Ele é o principal nome hoje, caso o senhor não consiga disputar por algum outro motivo, o Flávio seria o seu candidato? A resposta é a mesma. Essa partícula C, caso, talvez, não existe. Eu sou um candidato até que a minha morte política, né, seja anunciada para valer. Não tem argumento, eles não têm argumento para tirar da política, a não ser o poder, né, a força de arbitrariedades contra a minha pessoa. Repito, qual a acusação contra mim? O que eu fiz de errado para não disputar a minha eleição? E se eu sou tão mal assim, deixa eu disputar para perder. É muito simples. Ou estão com medo na minha possível candidatura? Vocês vê, né? O cara ele falou tudo que tem que ser dito, né? A gente sabe que Bolsonaro não tem crime nenhum contra ele e os caras estão desesperados. Só que a esquerda, gente, ela é muito organizada. A esquerda não é idiota. E a gente tem que parar de pensar que todo mundo lá é burro, igual a Dilma. Não, não é. E uma das análises, algumas coisas que eu venho ouvindo, principalmente por parte desses jornalistas militantes desesperados, é que a esquerda parou de falar a linguagem do povo, né? E eles estão descobrindo aos poucos que o povo é conservador. Conservador, sabe? Conservadoraço. E o povo não quer esse negócio de ideologia de gênero, o povo não quer esse negócio de legalização de drogas, o povo não quer um monte de coisa que são as pautas deles. E cada dia mais isso está mais aberto ao povo. E aí eles começaram a fazer algumas análises, como lá na história do Milley e do Trump, onde a maioria dos jovens votaram na direita, Milley e Trump nesse caso, né? Onde a maioria dos cidadãos negros, brancos, latinos, todos votaram no candidato de direita. Por quê? Porque está falando a linguagem do povo. E eles estão tentando mudar de estratégia e fazendo de forma desesperada, descontrolada e totalmente fora da casinha, por assim dizer. Eles vieram propor uma história de escala 6x1. 6x1. Vamos acabar com a 6x1 e vamos criar a escala 4x3. Né, que é a escala de trabalho. Em vez de você trabalhar 6 dias e descansar 1, eles querem que você trabalhe 4 dias e descanse 3. Só que isso tem vários impactos na sociedade. Isso é um fato. É uma ideia populista que é praticamente impossível de ser aplicada. E isso é tão verdade que, ao entrevistar a deputada, né, por que deputada? Porque foi uma mulher trans, né, tal de Erika Hilton, nasceu homem e virou mulher, para quem não sabe o que isso significa, foi perguntada pelo próprio camarote da Globo se ela fez um estudo de impacto sobre isso, ou se é só uma medida populista para enganar o povo que acha que vai viver nas nuvens, trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Olha a resposta da cidadã. Olha aqui. Pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque de fato se tem que colocar
mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse, dando respostas a essas questões. Não tem estudo. E vocês viram que ele usou o exemplo dos medicamentos, né? Porque se a farmácia tiver que contratar mais gente, obviamente esse preço não vai ficar sob encargo do empresário. Ele vai repassar no custo, né, do valor do produto, que é você mesmo que vai pagar. Ou seja, o cara vai deixar de trabalhar 6 por 1 e vai trabalhar 4 por 3, mas vai ter que ter no mínimo 2 empregos para conseguir manter a mesma coisa que ele se mantém hoje. Porque a inflação está subindo, o gasto acaba subindo. E aí, como se não bastasse isso, vocês já vão entender onde eu quero chegar, por isso a importância do governo dos Estados Unidos ter um cara como Elon Musk cuidando desse tipo de área aqui. Olha só esse vídeo que o Nicolas fez sobre a deputada, para vocês verem como que ela dá o exemplo de uma pessoa que não trabalha. Olha só. Galera, é isso que eu chamo de dar exemplo. Agora são 21h31 da noite e os que estão de amarelo são os que estão presentes. E dá só uma olhadinha quem não está presente aqui trabalhando. Olha se não é Érica Hill. Ela já está fazendo a escala dela, está dando exemplo, folgando em dia de trabalho. Essa é a pessoa que está colocando toda a página de fofoca, artistas, influenciadores para poder nos atacar, sendo que ela mesma não está aqui trabalhando. Ou seja, basicamente escancara uma proposta que é fantasiosa, mentirosa, que não diz respeito a acabar com 6.1. Pelo contrário, impõe o 4.3 sem ao menos estudar, errando conta matemática no projeto. A gente vai discutir sim a flexibilização de forma séria e não simplesmente aí para poder fazer a UE com a sensibilização e o coração das pessoas trabalhadoras desse Brasil, tá? Forte abraço aí. Como vocês puderem ver, não vai trabalhar, né? A deputada que faltou mais de 33% no Congresso. E aí vem com essa medida populista. Olha que coisa linda, 6 por 1 por uma mulher trans. Mas eu tenho uma solução para isso, claro que tenho. Sou totalmente a favor, a partir desse momento, do fim da escala 6 por 1, do fim da escala 5 por 2, vamos criar a escala 4 por 3, mas com as seguintes condições. A primeira condição é que o governo Lula tem que implementar isso no governo dele, tá? Primeira condição. Ou seja, os funcionários públicos não podem mais trabalhar nem 6 por 1, nem 5 por 2. Vai ter que ser 4 por 3. Todos os funcionários públicos. Ah, Rony, mas aí vai ter que aumentar imposto. Não, porque a segunda condição que estou impondo aqui, para provar isso daqui, é a seguinte. Já que, se você criar essa escala 4 por 3, o empresário, né, a empresa vai ter que contratar mais gente e o preço das coisas vai acabar subindo, o Lula tem que cortar 33% dos impostos. Ou seja, o Lula vai ter que arrumar mais funcionários públicos, mas com 33% a menos de impostos. O governo também tem que se adaptar a essa nova regra. Por que só o empresário? Por que só o povo? Aí, cortando 33% de imposto, o empresário não precisa repassar para o povo o preço absurdo que as coisas vão ficar. Sabe o funcionário da Petrobras que vai e fica 3 meses na plataforma de Petrobras e volta a descansar um mês? Acaba com isso daí. Tem que acabar, ele vai ter que ir para a plataforma. Mas para chegar na plataforma demora um dia. Dane-se, é um dia indo, um dia trabalhando, outro dia voltando, descansa 2 dias e faz isso. Vamos ver se é possível. Não é, gente. É utópico, é mentiroso, é falso. E isso é tão real que o governo Lula hoje, com todos esses impostos que eles criaram, tudo isso, ele não consegue mais dar conta nem de pagar os funcionários que tem no governo público. Tanto que, dá uma olhada aqui no que aconteceu com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha só. Unidades da UFRJ. A empresa alega que a universidade está devendo milhões e milhões em contas atrasadas. Gabriela Moreira tem os detalhes. Gabriela, como é que pode uma das universidades federais mais importantes do país ter a luz cortada por falta de pagamento? Oi, Elter, boa noite para você, boa noite a todos. E olha, é uma dívida, como você disse, milionária que a UFRJ tem com a Light, né, pelo estabelecimento da energia. Olha, só esse ano são 9 meses de atraso.
31 milhões e 800 mil reais em dívida. Em 2020 tem aí um resquício de um parcelamento que não foi pago de quase 4 milhões de reais, totalizando o débito atual da UFRJ junto à Light de 35 milhões e 700 mil reais. E aí a Light cortou então, por decisão judicial, a energia de 15 unidades do campus da Ilha do Fundão e parte do Museu Nacional estão sem luz. As unidades essenciais para a saúde, como o Hospital do Fundão, eles estão com luz, a energia está garantida lá. A UFRJ diz que vem tentando resolver o problema desde julho, quando recebeu a notificação de corte junto à Justiça, mas agora a Justiça determinou que sim, a Light deveria cortar. Ela pediu à UFRJ uma suplementação orçamentária ao Ministério da Educação para tentar resolver esse problema do orçamento e restabelecer a energia. Sem luz, senhores. Sem luz. Sem luz. Ah, é só lá? Não, dá uma olhada aqui num sindicalista, apoiador do Lula, falando no Congresso Federal. Nós não merecemos ser tratados dessa forma. O governo faz um ultimato, infelizmente. E eu fiquei muito triste de receber esse ultimato. Muito triste. De dizer que não tinha mais negociação. Que não tinha mais oportunidade de diálogo. Quer pegar ou largar. Eu me senti muito humilhado com isso. Pelo governo que lutei muito para eleger. Não, o governo Lula não quer dialogar. Não quer dialogar com o funcionário público, não quer dar aumento para o funcionário público. Agora, para criar uma medida populista, porque o governo Lula deixou de conversar com o povo, deixou de ajudar o povo, ele não quer. Então assim, Lula, bota aí a escala 4x3, você, Érica Hilton, toda a esquerda, bota! Mas aí você corta 33% de imposto. Rony, mas por que 33%? Porque se o cidadão trabalha 6x1 e ele vai trabalhar 4x3, é 2 dias a menos de salário, é 33% a menos de carga horária. E o cidadão que trabalhar 4x3, se preparem. Se ele não cortar imposto, se ele não diminuir a máquina pública, se não diminuir o fundão eleitoral, se não diminuir o dinheiro das emendas para comprar deputado, se ele não fizer isso, não mandar um monte de ministro embora, meus queridos, quem vai pagar vai ter que trabalhar 3 vezes mais é você. Tá bom? Inclusive, eu sou muito a favor da medida aí do deputado Maurício Marcon, que institui o trabalho por hora. Tá? Trabalhou tanta hora, ganha. E outra, você que não tá querendo mais 6x1, 5x2, não sei o que, você quer trabalhar de casa, trabalhar 1, 2 horas por dia com a internet, ganhar dinheiro com a internet, eu tenho uma oportunidade de ouro para você que eu tô falando aqui todos os vídeos no meu canal. Ganhe em dólar. Você não vai sentir o peso da inflação, porque o dólar é a moeda mais sólida do mercado mundial. Você só precisa ter um celular ou um computador, um método copia e cola que você vai aprender a fazer renda em dólar do conforto de sua casa. Aí você não vai pegar ônibus, né? Você não vai reclamar de patrão, não vai 6x1. Ou seja, tem gente hoje, tem gurizada hoje, tem gente de mais idade que se desafiou a isso, porque é um método muito fácil, que tá ganhando muito mais do que ganhava quando trabalhava para os outros. Você aí que tá me ouvindo, eu tenho certeza que tu levanta aí, às vezes soa, trabalha 10 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia, pelo sonho dos outros, mas pelo teu tu não se dedica, tu não quer pegar, fazer um curso, aprender. E aqui a gente tem a oportunidade. É só clicar no link aqui abaixo, você vai falar comigo, vai ir pro WhatsApp, você vai falar comigo. Eu vou te apresentar, aí vão te mandar uma aula grátis. Se desafie, faça algo diferente. Tem aluno nosso aí tirando 200, 300, 400, 500 dólares por semana. 6 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil alguns aí que já estão há mais tempo. Você só precisa começar a fazer algo diferente. Não vale a pena ficar reclamando de governo, muito menos caindo em papinho, né? Aquele papinho mole, papinho populista de governo Lula que ferra o trabalhador o tempo todo e agora quer sair como herói da pátria, dizendo que agora o trabalhador vai ter 3 dias de descanso na semana. Pelo amor de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia.